No domingo, mais um debate entre os presidenciáveis marcou essa que pode ser a eleição mais esquisita da história do Brasil democrático. Esse confronto na Record é importante porque acontece uma semana antes da eleição. Qualquer tendência estabelecida agora de queda ou de alta nas intenções de voto desses candidatos vai alterar o resultado nas urnas. É por isso que qualquer estratégia usada num debate como esse parte de uma pesquisa como essa. Esses aqui são os números mais recentes do Datafolha. Eles mostram Jair Bolsonaro com folga no primeiro turno, mas Bolsonaro não estava no debate. Como todos sabem, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima de um ataque quando participava de um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, no último dia 6 de setembro. Ainda segundo o Datafolha, Fernando Haddad aparece em segundo lugar. Só o que Haddad precisa fazer num debate como esse é não baixar a guarda e manter as coisas do jeitinho que elas estão. Já a situação de Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva é bem diferente. Eles precisam ser capazes de gerar declarações e fatos que alterem as intenções de votos. É para eles que esse debate é mais importante, é mais decisivo. Hoje, a gente vai olhar para essas três candidaturas, na esperança de entender como cada uma delas lida com esse cenário. Ciro Gomes entra no debate para responder uma pergunta de Henrique Meirelles. Nesse momento, na corrida eleitoral, os dois candidatos sabem que precisam desgastar Bolsonaro e Fernando Haddad na tentativa de chegar ao segundo turno. Meirelles adoraria ter uma parte dos votos de Bolsonaro e ele sabe que, pelo menos para isso, ele pode contar com a ajuda circunstancial e momentânea de Ciro Gomes. Candidato, nenhum país democrático tem um Bolsonaro como presidente. Então, o que nós podemos fazer para promover mais confiança e um melhor entendimento entre os brasileiros para que não se caia nesse radicalismo? Ciro concorda rapidamente com Meirelles e logo trata de colocar o PT na conversa. Se Meirelles quer os votos do Bolsonaro, o Ciro Gomes quer os votos do Fernando Haddad. Nenhum país do mundo suportará o desdobramento que nós estamos visualizando, pelo menos como ameaça sobre a sociedade brasileira. E o Bolsonaro interpreta isso, mas infelizmente o outro lado também aperfeiçoa isso. Na sequência, é a vez do Ciro Gomes fazer a pergunta. Ele escolhe Marina Silva e desenvolve com ela uma interação parecida com a que ele teve com Meirelles. Ciro e Marina desenvolvem a mesma tese juntos. Mais do que um debate, o que eles fazem aqui é a construção conjunta de um discurso sobre a necessidade de uma terceira alternativa para o Brasil. Mas a minha pergunta, Marina, é qual a sua opinião sobre esta frase assustadora que o Jair Bolsonaro cometeu, afirmando que antes do povo brasileiro votar, ele não reconhece o resultado das eleições? Para mim, essas palavras do Bolsonaro, além de desrespeito à democracia, só pode ser uma coisa. O Bolsonaro fala muito grosso, mas tem momentos que ele amarela. Isso são palavras de quem já está com medo da derrota. Mas é preciso, de fato, ouvir a palavra da Marina e de muitos outros que estamos aqui hoje. O Brasil não aguenta mais essa radicalização adiante. O Brasil não precisa ficar entre a espada da corrupção e nem ficar entre a cruz do autoritarismo do Bolsonaro. Ciro teve mais uma chance de falar quando foi confrontado por Fernando Haddad. Haddad, que foi ministro da Educação, escolheu questionar o Ciro Gomes sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Retirei o fiador do FIES, porque senão o pobre não ia ter chance de obter um financiamento estudantil. Mais do que duplicamos o número de universitários. Quais são as suas propostas para a educação brasileira? Sob o ponto de vista do ensino superior, estou muito preocupado porque o FIES apresentou um rombo gigantesco e hoje a garotada está inadimplente e profundamente angustiada
em como pagar isso. Eu quero ter uma proposta, assim como tenho para a questão do SPC, para reestruturar isso. Ciro Gomes esgotou o tema do FIES rapidamente e logo voltou ao assunto que tinha priorizado diante de Meirelles e de Marina Silva. Mas o problema do Brasil hoje é como desarmar a bomba da confrontação radicalizada e o mais do mesmo que o país não aguenta mais. Esse é o meu ponto por hoje. Pouco depois, diante de Alckmin, Ciro usou a mesma estratégia. Ele esgotou rapidamente o tema da pergunta e voltou a criticar a polarização. A diferença é que dessa vez ele foi mais longe. Ele ignorou o adversário e passou a falar com a câmera, se apresentando como um representante do equilíbrio e da reconciliação nacional. E me dá uma chance, eu sou ficha limpa, tenho experiência e boas propostas e quero unir o Brasil, reconciliar a nossa pátria ao redor dos problemas do povo. Com isso, Ciro parecia já ter implementado toda a estratégia dele para aquela noite. Primeiro ele alertou para a gravidade da polarização, depois ele se colocou como alternativa para esse problema. Parecia que ele já tinha dito tudo o que queria, mas não. Ele guardou para o final um questionamento espinhoso contra Fernando Haddad, com quem ele sabe que disputa uma parte do eleitorado. Que o senhor propõe a refundação democrática do Brasil para restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República e que, para isso, pretende convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Isso pode ser feito se o Congresso decidir convocar uma Assembleia exclusiva ou, se o Congresso assim não entender, ele pode se reformar, mas com a celeridade necessária para que nós possamos repactuar a República no Brasil. O general Mourão propôs a mesma coisa. Fazer uma constituinte de notáveis e submeter uma nova Constituição. Você não está falando em emenda. E com isso, a narrativa que Ciro Gomes pretendia fazer valer naquela noite já estava completa. Ele se esforçou para igualar os dois líderes das pesquisas e sustentar a ideia de que ambos representam uma ameaça contra a democracia. Para Ciro, talvez o melhor fosse encerrar o debate por ali. Mas, antes do final, ele ainda teve que se virar diante da imprevisibilidade do Cabo Daciolo. Vamos nos transformar numa grande nação. Nós vamos investir lá na segurança pública 10% do PIB. Primeiros 7 dias, vamos adorar o Senhor, vamos clamar o Senhor. Fale para mim, irmão, sobre fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Vamos dar sequência, por favor, plateia, vamos ouvir o candidato. Como a pergunta era meio nonsense, o Ciro Gomes teve espaço para reforçar a própria estratégia, dessa vez identificando os agentes da polarização com uma linguagem um pouco religiosa. Eu pretendo ajudar o Brasil a caminhar para além, né, dos personalismos, das adorações a Belzebus e a ídolos, não é? Porque ele, ao usar aqui uma expressão da formação dele. Alckmin inicia a participação dele no debate respondendo a uma pergunta de Álvaro Dias. A pergunta era basicamente um convite para que Dias e Alckmin se unissem numa crítica conjunta ao PT. Eu advogo desde 99 a redução do número de políticos no país. Eu pergunto qual é a sua posição sobre isso. Antes de começar a criticar o PT, como Álvaro Dias queria que ele fizesse, Alckmin acena para o movimento das mulheres que estão unidas contra a candidatura de Jair Bolsonaro. Trazer uma saudação às mulheres que ontem deram um grande exemplo de civismo, indo às ruas mostrando a importância das mulheres na nossa sociedade. Só depois de tentar surfar a onda do ele não, Alckmin mira no PT. 1/3 das estatais do Brasil criadas pelo PT, grande parte delas dando prejuízo. E antes que o tempo dele se esgotasse, Alckmin esquece da existência de Álvaro Dias e passa a falar com a câmera. E quero aqui trazer uma palavra para você que está aqui nos acompanhando. Esta semana é decisiva. Nem os radicais de esquerda, nem os radicais de direita. Metade da população brasileira não quer nenhum nem outro, que são os dois com maior rejeição.
Quando Alckmin finalmente tem a chance de formular sua primeira pergunta, ele só pode se dirigir a Boulos, que o alfineta sempre que tem a chance, ou então ao Cabo Daciolo, que é completamente imprevisível. Entre os dois, Alckmin escolhe Boulos e formula um questionamento sobre saúde. Eu aqui em São Paulo construí 16 hospitais novos. Qual a sua proposta para a saúde? Conforme o previsto, Boulos logo usa a pergunta de Alckmin contra Alckmin. Em relação à saúde, Alckmin, o primeiro passo é desfazer o estrago que esse desgoverno do Temer fez com o apoio do seu partido, o PSDB, que é revogar a emenda constitucional 95. A saúde está fora da PEC. Você pode, saúde e educação, aumentar o valor desde que você reduza outros setores. Governar é escolher. Dizer que a saúde está fora da PEC do teto é uma mentira, Geraldo Alckmin. Pouco depois, Alckmin responde a uma pergunta de Ciro Gomes. Mais uma vez, há um enfrentamento e não uma conversa amistosa sobre um inimigo em comum. Estava nos estudos do Ciro criar a CPMF, do ministro da Fazenda dele, daquele que ele tem como seu guru na área econômica. Aí ele viu a repercussão que deu com o Bolsonaro, deu uma recuada. Não vou aumentar a carga tributária. O governador Alckmin agora resolveu ser mau. Todo dia com o PT e agora comigo. Nunca esteve na minha proposta CPMF, mas não é isso que eu quero comentar agora. Na participação seguinte, Alckmin busca Meirelles. Pela primeira vez ao longo do debate, ele dirige a pergunta a alguém mais próximo a ele no campo ideológico. A ideia aqui parecia ser a construção mútua de um discurso contra a radicalização. Eu venho dizendo isso há meses. Olha, o país não aguenta esse radicalismo. Isso pode agravar o desemprego, aumentar a pobreza e dificultar a retomada da atividade econômica. O que aconteceu que o Brasil não cresce esse ano o esperado? O Brasil voltou a crescer e cresceria mais esse ano, não fossem as propostas radicais e propostas que ameaçam o crescimento, ameaçam a criação de emprego de alguns candidatos. No último bloco, houve mais uma interação entre Meirelles e Alckmin. Dessa vez, o candidato do PSDB simplesmente ignorou Meirelles, olhou para a câmera e até conseguiu expressar com um pouco mais de clareza a tese que ele vinha tentando construir desde o início do debate. O PT votou contra a quebra do monopólio de telecomunicações. O Bolsonaro também votou igualzinho o PT. O PT votou contra o Plano Real. O Bolsonaro também votou contra o Plano Real. Como os radicais são parecidos. Como a gente já mostrou, a Marina Silva começou o debate respondendo uma pergunta do Ciro Gomes. Juntos, os dois se alternaram em ataques a Bolsonaro e ao PT. Marina tentou igualar Bolsonaro e o PT logo na primeira participação dela. Hoje, Ciro, no Brasil nós temos que enfrentar dois projetos autoritários. Aqueles que têm saudosismo da ditadura e que não respeitam a Constituição, e aqueles que fraudaram a eleição em 2014, como foi o caso da candidatura da Dilma e do Temer, pelo uso da corrupção. Na participação seguinte, Marina formulou uma pergunta para Álvaro Dias. Mais uma vez, ela se esforçou para igualar Bolsonaro ao PT, e ela viu essa comparação ser muito bem recebida pelo adversário. Os dois projetos que estão se colocando, pedindo ao povo que inutilize o seu voto, fazendo o voto útil, estão fazendo isso em nome do medo. Qual é a sua posição sobre isso? É uma espécie de ignorante político, aquele que admite se assustar com dois fantasmas. Eu vejo, como eu disse anteriormente, que o PT acabou criando o Bolsonaro. E o Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do PT. Na participação seguinte, ao ser questionada por Meirelles, Marina parece deixar de lado a tentativa de igualar Bolsonaro e o PT. Dessa vez, ela claramente assume que o candidato do PSL é um risco real. Eu nunca vi na minha vida um candidato a presidente da República que diz que vai governar para os fortes, que vai governar para os que têm. Se ele é assim, para ganhar,
Imagina depois que ganha. Na participação seguinte, Marina estava quase sem opções. Sem ter para quem dirigir a pergunta, ela precisou interagir com o sempre imprevisível Cabo Daciolo. Logo ao formular o questionamento, ela deixou transparecer a intenção dela de fazer novos comentários sobre a polarização entre o PT e o candidato do PSL. As pessoas estão sendo levadas a votar pelo medo. Nesse momento difícil da história do nosso país, qual é a sua visão de política para que as pessoas voltem a ter esperança? Mas o Cabo Daciolo simplesmente ignorou a pergunta. A saúde você resolve rápido. Eu vou responder, tá? Eu vou entrar na pergunta. Estou aguardando. A saúde... E ele ignorou a pergunta mais de uma vez. O cenário político do nosso país, e eu vou responder daqui a pouquinho. Seu tempo de réplica, candidata. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Como você pôde perceber, eles agem da mesma forma. São candidatos diferentes, com propostas diferentes e com experiências de vida muito diferentes. Mas num debate como esse, eles sustentam a mesma tese e fazem declarações muito parecidas. Há uma razão para isso: o pragmatismo. Eles agem da mesma forma porque estão sujeitos às mesmas circunstâncias, todos lidando com os mesmos números das mesmas pesquisas eleitorais. Ideologicamente, esses candidatos até podem ser diferentes, mas estratégia não tem nada a ver com ideologia. Desenvolver e aplicar uma estratégia é um exercício racional. Se cada um desses três se propôs a fazer esse exercício e chegou à mesma conclusão, então talvez você tenha alguma coisa para aprender com eles. A lição aqui é simples: eleitores tendem a estar mais interessados em ideologia que seus respectivos candidatos. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que tá tendo bastante política, mas gente, é eleição, né? Logo mais a gente volta aí ao normal com os temas que vocês gostam um pouquinho mais. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui para receber o nosso muito obrigado, a nossa demonstração de gratidão, o nosso amor. Muito obrigado, Moreno e Robson, os dois de férias ali, ó, curtindo a vida. Valeu, gente!